Quando a gente fala aqui para você orar, é porque nós cremos que a oração move o coração de Deus. E a oração de Moisés mudou o coração do Senhor. E o Senhor falou que assim, Moisés, eu ouvi a sua oração, mas olha, todos aqueles que viram os meus sinais no Egito, a minha glória que eu manifestei no Egito, e todos aqueles que viram os sinais que eu fiz no deserto, nenhum desse vai entrar na terra prometida. Somente Josué e Caleb, porque tiveram com eles um espírito diferente e perseveraram. A Bíblia fala, irmãos, que eles andaram errantes pelo deserto por 40 anos, até aquela geração morrer, para tomar posse da terra prometida. A incredulidade, irmãos, é um veneno. A incredulidade é um veneno. Pastor, o que isso tem a ver com a nossa realidade? Tudo a ver. Tudo a ver. Irmãos, a terra onde nós moramos, o país que nós moramos, é a terra que mana leite e mel. Se eu fosse você, eu dava um aleluia. Porque é a terra que o Senhor escolheu para mim e para você. O país que nós moramos é a terra que mana leite e mel. Você tem dúvida disso? Tem um lugar que eu gosto muito de ir, irmãos. Eu não é fazendo propaganda não, mas eu gosto de ir. Eu gosto muito de ir no Hortifruti. Eu gosto do Hortifruti, irmãos. Porque esse dia eu estava lá no Hortifruti, eu fui comprar lá um negócio, aí eu falei para a moça que trabalha lá, a senhora está vendo a loja que a senhora trabalha? Aí ela falou assim, estou. Ela falou assim, é louco. Ela falou assim, a senhora está vendo as frutas? Ela falou assim, estou. A senhora sabe o que é isso? Ela, sei, frutas. Eu falei, não. Isso é a bondade do Senhor. Ela falou, bondade? Eu falei, bondade. Porque se Deus não amasse tanto a gente, só fazia banana e tangerina. Mas olha quantas frutas Deus nos deu. Deus nos dá quantos tipos de laranja, irmãos. Está aqui do lado. Isso é bondade. Essa é a terra que Deus nos deu. É a terra que mana leite e mel. Só que nós estamos vivendo hoje, irmãos, uma realidade. Nós estamos vivendo hoje tempos muito difíceis. Nós vamos enfrentando uma pandemia. Você está de máscara aí por quê? Porque está na pandemia. Quantas pessoas foram ceifadas nesses últimos anos? E quando a gente começa a achar que a coisa vai melhorar, estoura uma bomba, estoura uma guerra que nós não sabemos qual o desdobramento que isso vai ter, nem as suas consequências. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, é que tem crente que acha que isso é uma surpresa. Tem crente se surpreendendo com o que está acontecendo. Tem crente ficando espantado com o que está acontecendo. Meu Deus, pastor, você está vendo o que está acontecendo? Irmãos, o que está acontecendo está escrito aqui. Se você pegar o Mateus 24, você vai achar que é o portal do G1 de hoje, que é o Pleno News de hoje. Não, está aqui. Tudo que nós estamos vendo, irmãos, é necessário acontecer, para que a palavra se cumpra. O que está acontecendo é que botaram um acelerador para a palavra se cumprir. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que independentemente do que está acontecendo, independentemente da pandemia, da guerra, dos rumores de guerra, da fome, da peste, aquilo que Ele nos prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel. O problema, irmãos, é que a gente começa a emprestar os nossos ouvidos aos espias da morte. Esse é o problema. E a gente começa a conversar com crente, e crente desesperado, achando que está tudo fora do controle, achando que está tudo perdido. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus está no controle.
Deus está no controle de tudo, e da minha vida e da sua vida também. E quer saber mais de uma coisa? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a gente começa a viver, começa a achar que está tudo fora de controle. Não está. Isso aí, glória a Deus. Tem um bebê pentecostal na igreja. Não está, irmãos. Mas nós estamos dando ouvidos a quem? Irmãos, a incredulidade é como se fosse um cupim que vai entrando. E a incredulidade é um veneno. Primeiro, que ela te mata. E segundo, que ela rouba ou tenta roubar a glória de Deus. E o povo começou a ouvir o que os espias estavam falando. E o povo deixou aquela palavra entrar no coração deles e esqueceu de tudo que Deus fez. Irmãos, se a gente não ficar esperto, os espias vão tomar o nosso coração e vai matar a nossa fé. E a gente começa a perder a fé, começa a perder a esperança, começa a achar que está tudo perdido, e daqui a pouco você já está com depressão, opressão, e você para. E é exatamente isso que o inimigo quer fazer. Eu quero saber o seguinte: quem você tem ouvido? É exatamente isso. Quem é que você tem emprestado os seus ouvidos? Porque o que mais tem fora, irmãos, são exatamente os espias da morte. Ih, tá maluco. Eu ia até fazer uma faculdade, não vou mais por causa disso aí, vai que daqui a pouco tem uma bomba, e a gente aí, esse negócio agora de eleição, rapaz, isso, irmão, são os espias da morte. Porque tudo isso vai encontrando o seu coração para te parar. E você viu, fulano lá, matou ciclano, e não está perdido, tudo são os espias da morte. E a gente vai deixando esse negócio entrar no nosso coração, quando a gente vai ver, a gente está morto. Estamos paralisados. E isso é muito sério, irmãos. Esse negócio é muito sério. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Anda um pouquinho aí. Está em Números mesmo. Vai lá em Números 32. Números 32. Pegou aí? Vamos ler lá do 10. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou dizendo: certamente os homens que saíram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com o juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não perseveraram em seguir-me. Exceto Calebe, filho de Jefoné, o quizineu, e Josué, filho de Num, pois perseveraram em seguir o Senhor. Assim, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até desaparecer toda aquela geração que havia feito mal aos olhos do Senhor. E lá, em Números 14, 36, fala assim, ó: e quando aos homens que Moisés havia mandado sondar a terra, e que voltaram, fizeram toda a comunidade murmurar contra ele, depreciando a terra, aqueles mesmos homens que depreciaram a terra morreram de praga diante do Senhor. Irmãos, a incredulidade é uma coisa muito séria. A Bíblia fala que o Senhor os fez andar errantes por 40 anos por causa da incredulidade. E a Bíblia fala que a gente não tem como, que sem fé é impossível agradar o Senhor.